Você alguma vez já se perguntou: será que a Bíblia realmente contém tudo o que eu preciso para viver uma vida que agrada a Deus? Ou por que é tão importante eu buscar a Escritura em vez de outras fontes de sabedoria? Hoje, no quinto vídeo da nossa série Fundamentos da Fé Cristã, vamos falar sobre duas verdades cruciais da nossa fé: a suficiência e a necessidade da Escritura. Por que isso é tão importante? Porque entender estas doutrinas nos ajuda a confiar plenamente que a Bíblia é de fato a palavra que precisamos para nos guiar em todas as áreas da nossa vida. Vamos lá? A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, tanto em sua forma escrita quanto na transmissão oral, por exemplo, quando pregada na igreja, a escritura é suficiente e necessária. A suficiência, como atributo da escritura, indica que nela os não cristãos são providos de tudo o que precisam para serem salvos. Ela, a palavra de Deus, é a revelação do Evangelho da morte e ressurreição de Cristo para o perdão dos pecados, juntamente com a explicação de como se apropriar da salvação. É esse Evangelho, recebido pela fé somente, que salva. Além disso, a Escritura fornece tudo de que os cristãos precisam para agradar plenamente ao Senhor. Quando chama os cristãos a realizarem uma obra, Deus os equipa completamente, de modo a poderem cumprir sua vontade. E ele faz isso por meio de sua palavra e com a capacitação do Espírito Santo que habita em nós. A suficiência da Escritura se limita ao seu propósito, que é instruir os que não creem a respeito do caminho da salvação e preparar os crentes para toda boa obra, de modo que possam agradar plenamente a Deus. A igreja primitiva acatava a suficiência da Escritura como único padrão de fé e prática cristãs. Uma crença verdadeira deve ser estabelecida a partir dela, e qualquer crença que contradiga a Escritura é heresia. A prática correta tem de ser com base nela, e qualquer prática que esteja em conflito com a Escritura constitui pecado. A necessidade, como atributo da Escritura, indica que o Evangelho, meus irmãos, é crucial para o caminho da salvação. Por ser o poder de Deus para o resgate dos pecadores, o Evangelho deve ser comunicado, lido, pregado, transmitido, narrado e muito mais. Somente ouvindo a palavra de Deus é que as pessoas podem invocar Jesus Cristo e assim serem salvas. Além disso, a Escritura é necessária para progredirmos em santidade. Ela revela todas as ordens e proibições, todas as advertências e promessas, todas as narrativas e canções, todas as profecias e provérbios pelos quais o povo de Deus pode se tornar cada vez mais semelhante a Cristo. A Escritura é essencial para discernir a vontade de Deus. Em termos de conteúdo, nada que esteja fora das Escrituras é necessário para formular a sã doutrina, comunicar aquilo em que se deve crer, vetar o que é proibido e ordenar o que deve ser obedecido. A necessidade da Escritura é condicionada pelo prazer de Deus em revelar a si mesmo e seus caminhos por meio de uma palavra escrita. Como Deus quer revelar sua verdade desta maneira, a Escritura se torna necessária para a salvação, a santificação e o conhecimento de sua vontade. Por causa, meus irmãos, desta necessidade, os cristãos precisam ler,
e meditar na Bíblia diariamente. Sua revelação necessária os guarda da heresia, do pecado, da vida negligente e do trabalho sem propósito. Infelizmente, a Igreja Católica Romana medieval acreditava que a revelação divina consistia tanto da Escritura quanto da tradição. Esta posição significava que a Escritura não é necessária para a existência da Igreja, mas apenas para o seu bem-estar. Assim, a Escritura poderia ser perdida ou até mesmo desaparecer, mas a Igreja continuaria a existir com base em sua tradição. Os reformadores insistiram que a Escritura é necessária. Sem a palavra de Deus, a Igreja não ficaria, podemos dizer, apenas mancando. Ela perderia totalmente o rumo. Comentando sobre a inspiração da Escritura, Paulo destaca o atributo da suficiência. A Escritura é suficiente para tornar alguém sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Isto é, para prover tudo o que os incrédulos precisam saber para serem resgatados do pecado. Além disso, para os crentes, a Escritura é suficiente para ensinar ou transmitir a sã doutrina, para repreender ou apontar que as pessoas estão indo na direção errada, para corrigir ou guiar as pessoas de volta ao caminho certo e, finalmente, para instruir na justiça ou moldar as pessoas para serem semelhantes a Cristo. Ou seja, os que derem ouvidos às Escrituras estarão plenamente equipados para toda boa obra, como diz em 2 Timóteo, capítulo de número 3, e os versículos de 15 ao 17. A Escritura é suficiente. Em 3 momentos, encontramos advertências nas Escrituras sobre acrescentar ou retirar elementos da palavra de Deus. Uma destas advertências encontra-se no último livro do Pentateuco, Deuteronômio, capítulo 4, e o versículo de número 2, a primeira parte das Escrituras. Uma segunda advertência é encontrada em Provérbios, capítulo 30, e o verso de número 6. Os sábios não acrescentam nada às palavras de Deus. E um aviso final encontra-se em Apocalipse, no capítulo 22, nos versículos 18 e 19. Embora se refira ao livro que João escreveu, providencialmente, ele aparece na última parte das Escrituras. Não adicione nada a este escrito completo, nem subtraia nada dele. No início, no final e no livro sobre a sabedoria, a Escritura enfatiza sua integridade e proíbe enfaticamente a alteração, quer por adição, quer por subtração. As Escrituras são suficientes. A Bíblia também se revela como a revelação necessária de Deus. Ao enfrentar terríveis tentações, o próprio Jesus vivenciou o fato de que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4, citando Deuteronômio 8:3. Paulo enfatizou que a fé em Cristo, o único meio pelo qual as pessoas podem ser salvas, vem do conhecimento do Evangelho. Romanos capítulo 10, do 13 ao 17. Para progredir na fé, é preciso alimentar-se da palavra de Deus. 1 Pedro 2, do 1 ao 3. Como Jerônimo, um dos pais da igreja, observou muito bem: ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. A Escritura é necessária. Agora falaremos dos 3 principais erros relacionados à doutrina da suficiência e à necessidade da Escritura. Primeiro erro: a ênfase excessiva no Espírito de Deus em detrimento da palavra de Deus. Esta posição extrema resulta em subjetivismo, zelo sem conhecimento, emocionalismo e caos. Ela minimiza a exortação da Escritura ou realmente não dá atenção a ela
e da igreja histórica, para que sejamos guiados pela autoridade da Escritura. Segundo erro, a ênfase excessiva na palavra de Deus em detrimento do Espírito de Deus. Este é o outro extremo. Esta posição extrema resulta em insensibilidade espiritual, conhecimento sem paixão e intelectualismo estéril. Isto é o que observamos em muitos meios acadêmicos, né, meus irmãos? Infelizmente. Ela despreza a orientação do Espírito Santo, que é uma promessa bíblica, e a absoluta necessidade da iluminação do Espírito para compreender a Escritura em primeiro lugar. Terceiro erro, a usurpação da autoridade suprema da Escritura por alguma outra fonte. Esta fonte pode ser a tradição da Igreja Católica Romana, que inclui a crença na transubstanciação, a concepção imaculada e a ascensão corpórea de Maria, a infalibilidade papal, o purgatório e muito mais. Pode ser escritos extrabíblicos, como o Livro de Mórmon ou os escritos de Ellen White. Também pode ser uma profecia ou revelação pessoal, considerada superior à autoridade bíblica. Todas estas fontes, meus irmãos, diminuem ou destroem a suficiência e necessidade da Escritura. Aplicando a doutrina da suficiência e da necessidade da Escritura, percebemos que há muitas aplicações práticas decorrentes do fato de a Escritura ser suficiente. Por exemplo, não devemos acrescentar nada a ela, nem devemos considerar quaisquer outros escritos como sendo de valor igual ou superior às Escrituras. Além disso, Deus não exige que acreditemos em qualquer coisa a respeito dele ou de sua obra de salvação e santificação que não se encontre nas Escrituras. Mais ainda, nenhuma profecia ou revelação pessoal vinda de Deus pode ser colocada no mesmo nível de autoridade que a Escritura. Deus não exige nada de nós que não seja ordenado nas Escrituras. Da necessidade da Escritura surgem outras importantes aplicações. Por exemplo, devemos nos alimentar diariamente da palavra de Deus. E de que forma? Lendo-a, memorizando-a, orando, aplicando-a e meditando nela. A doutrina da suficiência e necessidade da Escritura nos lembra que a Bíblia não é apenas um livro, mas é a palavra viva e eficaz de Deus para a nossa salvação e para a nossa vida. Se a Escritura é suficiente, devemos confiar completamente nela, como a nossa fonte suprema de verdade. Se a Escritura é necessária, não podemos negligenciá-la ou substituí-la por opiniões, emoções ou tradições humanas. Minha pergunta a você hoje é: você tem buscado na Bíblia tudo o que precisa para viver segundo a vontade de Deus? Ou você ainda está procurando em outros lugares o que já foi plenamente revelado na palavra de Deus? Deixe seu comentário para trocarmos ideias sobre a suficiência e a necessidade da Escritura. Que possamos amar, obedecer e proclamar esta palavra tão poderosa e perfeita. E também, meus irmãos, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, que Deus lhe abençoe em tudo!